A ideia de Jerusalém sendo a capital do mundo no milênio e o Messias governando a partir dela é baseada em interpretações religiosas, especialmente dentro do contexto judaico e cristão. Isso está relacionado a ensinamentos proféticos e visões esotéricas descritas nas Escrituras Sagradas, como a Bíblia. As visões sobre o milênio, uma era de 1000 anos de paz e justiça, são particularmente notáveis nos escritos de Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Abaixo estão algumas das razões e interpretações mais comuns sobre esse cenário. Isaías 2:4. Este é um dos textos-chave que descrevem Jerusalém como um centro de paz e justiça mundial. Diz que todas as nações irão a Jerusalém para aprender os caminhos do Senhor, e as nações não levantarão espada contra nação. Miqueias 4:1-3. Similar a Isaías, Miqueias também fala de um tempo em que Jerusalém será o centro de ensino e de paz para todos os povos da terra. Zacarias 14:9. Este versículo fala da vinda do Senhor e de como o Senhor será rei sobre toda a terra, e Jerusalém será o centro do governo divino. Apocalipse 20:4-6. No Novo Testamento, Apocalipse descreve o reinado de Cristo durante o milênio, onde ele governa com justiça e paz, e os fiéis compartilham do seu reinado. Esse período é interpretado como uma época de restauração, em que Cristo reinará fisicamente sobre a terra, com Jerusalém sendo a cidade de seu trono. A ideia de Jerusalém sendo a capital do mundo no milênio vem da crença de que, no fim dos tempos, após a vinda do Messias, a cidade será restaurada ao seu papel central no plano divino. Durante o milênio, Jerusalém será o local de adoração universal e de governança direta de Deus, de acordo com as Escrituras proféticas. Centro de adoração e paz. As nações, segundo as profecias, buscarão Jerusalém para aprender os caminhos de Deus e viver em paz. Jerusalém será um símbolo de unidade e reconciliação entre as nações, reinado de paz. Muitos interpretam o milênio como uma época em que as guerras e os conflitos cessarão, e todas as nações se submeterão à autoridade divina, com Jerusalém sendo o centro de um governo perfeito e justo. O Messias, de acordo com a tradição judaica e cristã, é o ungido de Deus que trará a salvação e estabelecerá o reino de Deus na terra. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é esse Messias e que ele retornará para governar o mundo. O reino milenar é visto como o período em que o Messias reinará diretamente, e Jerusalém será o local de seu trono. O trono do Messias simboliza o governo divino, e sua presença trará paz, justiça e prosperidade ao mundo inteiro. Durante o milênio, Jerusalém será a cidade santificada, onde o Messias estabelecerá sua presença física e governará com justiça absoluta, livre de corrupção e injustiça. As nações, após a vinda do Messias, reverenciarão Jerusalém como o centro do governo divino. Eles virão a Jerusalém para adorar, aprender e ser governados pela justiça e sabedoria divina. União das nações. Jerusalém será vista não, mas como um ponto de divisão e conflito, mas como um símbolo de unidade. O Messias trará reconciliação entre as nações e povos, e Jerusalém será o local de encontro para essa harmonia universal. O milênio é muitas vezes interpretado como um período literal de 1000 anos, como descrito no Apocalipse 20. Esse período será caracterizado pela paz, restauração da justiça e a completa subordinação do mal ao governo de Deus. Durante esse tempo, acredita-se que o Messias governará de Jerusalém, restaurando a criação à sua condição original de harmonia e equilíbrio. A terra será curada e todas as coisas serão feitas novas.
No judaísmo, a vinda do Messias é aguardada como um tempo de redenção e restauração do povo de Israel, com Jerusalém no centro desse processo. O Messias trará a paz mundial, mas essa visão não é necessariamente ligada a um reinado de 0 anos, como é em algumas interpretações cristãs. No cristianismo, especialmente entre os protestantes que seguem uma interpretação literal da Bíblia, o milênio é visto como o reinado de Cristo na terra após seu retorno. Jerusalém será o centro desse governo, e todas as promessas feitas a Israel serão cumpridas. Durante o milênio, acredita-se que todas as nações reconhecerão a autoridade de Jerusalém como a capital do governo divino. Isso trará uma era de paz mundial, sem mais guerras, injustiças ou sofrimento. O Messias será visto como o governante perfeito, cuja sabedoria e justiça trarão prosperidade a todos os povos. A visão de Jerusalém como a capital do mundo no milênio é uma crença profundamente enraizada nas tradições religiosas, especialmente no judaísmo e cristianismo. Ela reflete a esperança de um futuro em que a cidade de Jerusalém, sob o reinado do Messias, seja o centro do governo divino, trazendo paz e justiça para toda a humanidade. Esse período, segundo as Escrituras, será um tempo de restauração, onde a presença de Deus será plenamente manifestada e as nações se unirão em adoração e reverência a Ele. A ideia de que durante o milênio de Cristo as pessoas viverão por longos períodos, como a idade das árvores, é uma interpretação baseada em passagens bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, e em algumas visões apocalípticas sobre o reino milenar. A promessa de longevidade durante o milênio está relacionada principalmente a profecias encontradas no livro de Isaías e outras partes das Escrituras que descrevem um tempo de restauração e bênção sob o governo de Cristo. Isaías 65, 20, 25. Este trecho de Isaías é um dos mais citados em relação à longevidade no milênio. Ele descreve um tempo em que as pessoas viverão vidas longas e produtivas. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem ancião que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão, como boi, comerá palha. Isaías 65, 25. O versículo de Isaías 65, 20 sugere que durante esse tempo a morte precoce será rara, e aqueles que morrerem aos 100 anos serão vistos como jovens. A referência de que o jovem morrerá de 100 anos sugere que a expectativa de vida será muito mais longa do que a atual. Comparação com as árvores. A expressão como a idade das árvores está ligada à ideia de longevidade. Árvores, especialmente aquelas que podem viver centenas ou até milhares de anos, são um símbolo de estabilidade, resistência e longo crescimento. A analogia sugere que, no milênio, a vida humana será restaurada de maneira a refletir essa mesma longevidade, estabilidade e resiliência. A longevidade durante o milênio não é apenas uma questão de viver mais tempo, mas também de viver uma vida cheia de paz, prosperidade e harmonia com a criação de Deus. Em várias partes das Escrituras, uma vida longa é vista como uma bênção de Deus, associada à abundância e à justiça. Restauração da criação. O milênio é frequentemente retratado como uma restauração do estado perfeito do Jardim do Éden, quando a humanidade vivia em harmonia com a natureza e com Deus. O aumento da longevidade pode simbolizar essa restauração, refletindo a relação renovada entre o ser humano e a criação. A promessa de Deus:
Muitos cristãos interpretam essa promessa de longevidade como parte do cumprimento das promessas de Deus de restaurar o mundo à sua condição original, onde a morte, a corrupção e o sofrimento não terão mais poder. Além da longevidade, o livro de Isaías também descreve como o mundo será restaurado durante o milênio. Como mencionado em Isaías 2:4 e Isaías 11:6-9, o milênio será uma época de paz, onde não haverá mais guerra, e até mesmo os animais selvagens viverão em harmonia com os animais dóceis. Prosperidade e abundância. Isaías 35 descreve um período de florescimento e prosperidade para a terra, onde deserto e terras áridas se transformarão em lugares férteis e prósperos. Restauração física e espiritual. O milênio será marcado pela restauração não só espiritual, mas também física, onde o sofrimento e a morte serão diminuídos, e a criação, de modo geral, será curada e renovada. Embora o conceito de longevidade seja mais enfatizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em particular no Apocalipse, o milênio é descrito como o período do reinado de Cristo na Terra, um tempo em que o mal será vencido e a paz será estabelecida. Apocalipse 21:6. O Apocalipse descreve o reinado de 1000 anos, durante o qual Satanás será aprisionado e Cristo governará com seus santos. Embora o Apocalipse não mencione diretamente a longevidade das pessoas, muitas interpretações cristãs acreditam que, durante esse período, haverá uma restauração completa e uma diminuição da morte e do sofrimento. A conexão entre o reino de Cristo e a longevidade pode ser vista como uma continuidade das promessas feitas no Antigo Testamento, com a restauração da vida humana a uma condição ideal, sem a corrupção que atualmente afeta a criação. A referência às árvores, como mencionado em Isaías, pode ter um simbolismo profundo. Árvores, especialmente as de vida longa, como as sequoias ou carvalhos, representam estabilidade e um ciclo de vida que transcende as gerações. Elas podem ser vistas como uma metáfora para a vida humana restaurada, que, sob o reinado do Messias, será como essas árvores, duradoura, frutífera e cheia de vitalidade. A ideia de que o jovem morrerá de 100 anos implica uma vida prolongada além da experiência atual, onde a morte precoce não será mais um sofrimento, mas uma raridade. Isso pode simbolizar a restauração da perfeição original da criação, como nos primeiros capítulos de Gênesis, antes que o pecado entrasse no mundo e trouxesse a morte. Como a idade das árvores também pode refletir a ideia de crescimento contínuo e harmonia com a natureza, onde as pessoas viverão de acordo com a criação de Deus, em equilíbrio com o ambiente. Durante o milênio, como mencionado em Isaías 65:22, o povo de Deus será restaurado em plenitude. A vida será abundantemente longa, as famílias viverão sem sofrimento e a criação será plenamente redimida. Salmo 92, 12 e 14 também fala sobre a longevidade dos justos, usando as árvores como metáfora. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A ideia de longevidade no milênio, com as pessoas vivendo muitos anos como a idade das árvores, é um símbolo de restauração e perfeição sob o governo de Cristo. Durante esse tempo, acredita-se que a humanidade experimentará uma vida sem os efeitos do pecado, da morte precoce ou do sofrimento, como estava previsto nas promessas de Deus. Jerusalém será o centro desse reino, e os justos viverão em paz, prosperidade e harmonia com a criação. As árvores, com suas vidas longas, são uma bela metáfora para essa visão de vidas humanas restauradas e plenas no milênio. Se você gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe